Vamos seguir agora com um destaque da manhã dessa terça-feira, porque a Polícia Federal prendeu o ex-deputado federal Daniel Silveira por descumprimento de medidas cautelares para sua liberdade condicional. Vamos conversar com o Bruno Pinheiro, que está por dentro dessa prisão e vai contar também para a gente quais foram esses descumprimentos, então, que fizeram Daniel Silveira, depois ali de poucos dias, em liberdade, voltar para a prisão. Não respeitar uma medida cautelar que o ministro Alexandre de Moraes havia já aplicado ao ex-deputado federal Daniel Silveira. E aí, no último final de semana, ele acabou saindo de casa, de acordo com as informações, às 8h52. Ele foi até um condomínio, na sequência foi até um hospital, recebeu alta do hospital, retornou neste mesmo condomínio e só chegou na sua residência por volta de 2h10 da manhã, o que às 22 horas ele já deveria estar recolhido no endereço que é a sua residência. Diante disso, não houve uma explicação. Somente na sequência, de acordo com a informação do Supremo Tribunal Federal, é que veio então uma justificativa do advogado de Daniel Silveira que ele estava necessitando de um atendimento hospitalar, sentindo fortes dores nos rins. E aí acabou indo até esse hospital, mas antes ele estava numa residência, ele foi até um condomínio onde estava a sua esposa o acompanhou até o hospital. No retorno ela fica neste condomínio, ele fica lá alguns minutos e na sequência volta à sua residência. E por qual motivo a sua esposa não estava na mesma residência? De acordo com o advogado de Daniel Silveira, por um motivo de segurança, de algumas ameaças, ela está numa outra residência, não está no mesmo local que Daniel Silveira está ficando ou estava ficando nesses últimos 4 dias. Diante disso, hoje logo cedo, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, teve novamente essa ordem judicial que foi cumprida através da Polícia Federal. Ele foi levado até o Instituto Médico Legal, levado até a Superintendência da Polícia Federal, foi ouvido às 11 horas da manhã numa audiência de custódia e repetiu essas informações. Agora, o ministro diz numa nova decisão que na audiência de custódia realizada hoje às 11 horas da manhã, juntamente com o seu advogado e também da sua esposa, o sentenciado teve a oportunidade de esclarecer as razões do descumprimento das condições judiciais, mas optando em omitir o seu real deslocamento e a sua dupla estadia no endereço do condomínio, de maneira que acabou mantendo a versão mentirosa em desrespeito à justiça, é o que diz o documento do ministro Alexandre de Moraes após essa audiência de custódia. Resumindo, ele volta para o regime fechado. Anteriormente estava no semiaberto, estava até realizando algumas atividades, voltando para esta penitenciária à noite, recebeu a liberdade há cerca de 4 dias e agora retorna para o regime fechado novamente. O ex-deputado, que foi condenado por 9 anos, estava cumprindo esta pena, então volta tudo ao normal agora novamente. Repercutiu muito nas redes sociais ao entendimento que houve ali uma falta de comunicação, que não respeitou. Ainda diz, por parte do documento do Supremo Tribunal Federal, que cerca de 227 vezes o ex-deputado não respeitou ordens que foram estabelecidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Soraya. Obrigada, Bruno, pelas suas informações mais uma vez. Zé Maria Trindade, hein? Foi falta mesmo de comunicação ou essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, de pedir, então, o retorno de Daniel Silveira para a prisão depois de 4 dias em liberdade provisória? Foi uma falta de bom senso ou, de fato, por conta dessas reincidências, O Bruno disse ali, mencionando 227 vezes em que ele teria descumprido medidas judiciais. É uma queda de braços, O Daniel Silveira, ele resiste às decisões do Supremo Tribunal Federal, o Supremo sabe disso e sabe também que ele ganha com essas resistências, Ele ganha politicamente.
Tanto é que ele colocou a mulher dele como candidata. Ele sabia que não poderia ser candidato ao Senado, mas sabia que estaria inelegível, colocou a mulher, foi eleita, e ele se transformou num nome muito importante no Rio de Janeiro, politicamente, exatamente por enfrentar o Supremo Tribunal Federal. E nessa queda de braços, ele, o ex-deputado Daniel, joga sempre mais alto. Ele, inclusive, entrou em debate na primeira vez que foi preso com policiais federais, no momento lá em que ele foi preso. Foi preciso a polícia enquadrar e dizer, olha, você está preso, você não é como um deputado aqui não, lá na Polícia Federal, porque ele queria fazer exigências e tal. Enfim, é a personalidade dele, e o Supremo sabe disso. As falas do Daniel foram graves, e ministros do Supremo entendem que aquilo ali foi um estupim para provocar uma instabilidade institucional e essas reações contra ministros do Supremo Tribunal Federal. O Supremo sabe disso. Mas veja bem, não dá para pensar em apoiar o que disse, o teor, o conteúdo do que disse o então deputado Daniel, o seu direito de quaisquer opinião. A gente não pode, eu não apoio e não falaria isso e não acho que deve ser assim. Mas a Constituição dá a ele o direito de opinião, direito de ser deputado federal. Porque essa garantia não é um direito individual. Esta proteção, ela é coletiva, é dos eleitores que colocam lá representantes. Ninguém acorda de manhã e diz, hoje eu acho que eu vou ser deputado federal. Não, tem que fazer campanha, tem que encontrar um partido político, tem que encontrar o senhor voto. Voto é difícil de ser encontrado. Quer um desafio? Candidato tenha 100 votos, para você ver como é que é de 100 votos. Estou falando de 100 mil, mas de 100 votos. Então, assim, um deputado está lá porque foi colocado pela coletividade. É por isso que ele tem esses direitos. Eu defendo esses direitos do parlamentar, porque ele não está lá à toa. Mas, de novo, não acho que deveria ter falado daquela forma desrespeitosa a uma instituição, mas ele era um deputado federal. Ele foi condenado a 8 anos e 9 meses por incitação a atos violentos contra as instituições. 8 anos e 9 meses. Para se ter uma ideia, antes de 8 anos, 7 anos e 11 meses, é semiaberto. Foi condenado a 8 anos e 9 meses, ou seja, regime fechado, né? Então, assim, a situação dele é meio complexa exatamente por uma queda de braços com quem ele não vai ganhar nunca. E eu desaconselho a quem pegar uma queda de braços com um sujeito muito mais forte e desproporcional. Mas é a ideia dele que sofra as consequências. Agora, Zaga, a defesa dele alega, então, que ele tenha saído ali durante a madrugada porque ele sentiu dores, precisou de um atendimento hospitalar. Agora, do ponto de vista jurídico, haveria de ter um aviso prévio? Ele teria que ter avisado que estava indo para o hospital ou que queria demorar para retornar, algo desse tipo? Eu faço a pergunta, eu devolvo. Faz sentido uma pessoa que está em emergência médica ter que fazer uma petição nos autos de um processo para pedir autorização do Supremo ou do Poder Judiciário para conseguir se deslocar até um hospital para ser atendido? Não tem o mínimo cabimento. O que aconteceu, na minha visão, foi uma falta de cautela, sim, da defesa do Daniel Silveira em comunicar ali essa ida até o hospital. Porém, foi feito no dia seguinte. E lendo o teor da decisão que determinou a revogação da condicional, eu considero, assim, tecnicamente um absurdo. Faltou ser mais razoável, porque até o caminho, o percurso que ele fez foi informado pelo monitoramento eletrônico. Então, ficou claro que ele foi até a casa da mulher, ele pegou ela, foi em conjunto no hospital, saiu do hospital, passou de volta no condomínio dela e voltou para casa. Ele não é um criminoso que gera nenhum tipo de risco à sociedade. Eu não quero nem entrar no mérito aqui, que o Alan antes comentou, que o Zé também agora falou, sobre se é legal ou não a prisão dele, se é a questão da imunidade parlamentar. Eu estou aqui dizendo só o seguinte: será que o Poder Judiciário ele é tão eficaz em todos os casos de condicional no país?
todos os casos existe uma eficácia gigantesca de expedição de ofício de Polícia Federal para cumprimento de mandado de prisão, para prender imediatamente, revogação nesses casos. Não pode existir uma seletividade no Poder Judiciário. A justiça, ela é cega. Ela tem que julgar todos os casos iguais. Infelizmente, a gente vive num país que a justiça ela é morosa. Por que no caso dele tudo flui muito mais rápido? Seria coincidência a dosologia da pena que deu para ele um pouquinho a mais, só para pegar o regime fechado? Estou só levantando uma lebre. Talvez não, talvez sim. Agora, o fato é, ele não fez absolutamente nada demais. Pelo contrário, quando ele conseguiu aí a concessão dessa decisão que deu a ele a liberdade condicional, ele estava condicionado, lógico, a alguns elementos, como, por exemplo, ficar em casa depois das 10 da noite, não poder sair aos sábados, domingos e feriados, ele não poder frequentar festas de militares. Essa eu não entendi. Supostamente ele iria convencer os militares a fazer algo, mas enfim, eram os condicionantes, elementos condicionantes no processo que permitiam que ele ficasse ali em casa. Até porque ele foi um exemplar detento, ele ficou sendo de forma exemplar. Por isso que o STF liberou. Então agora, na minha visão, faltou razoabilidade. Será que, identificado que ele se estendeu ali depois do hospital, que até então eles não sabiam, mas com a informação da defesa no processo eles descobriram, será que não faltou um pedido, uma decisão, um despacho, uma decisão interlocutória pedindo esclarecimento? Eu acho que seria muito mais fácil. E ele iria esclarecer, iria falar o destino, até porque todo mundo já sabe. E um outro ponto que tem que ser levantado. Será que a gente vai ver o Poder Judiciário questionando médico de todos os processos acerca dos atendimentos? É muito estranho. Era uma emergência médica, não dá tempo. Esse caso é um verdadeiro absurdo, é midiático, é seletivo e a gente sequer deveria estar discutindo ele. Nós deveríamos estar discutindo apenas que, realmente, depois de ter a sua sentença transitada em julgado, de ser condenado, que ele agora está em liberdade condicional e esse pequeno, vamos chamar de deslize, talvez por falta de cautela da própria defesa dele, não justificasse a revogação e agora, novamente, a sua prisão. Eu, na minha opinião, achei um excesso do Poder Judiciário em relação ao ex-deputado federal Daniel Silveira. E agora, Gani, se tratando que ele foi, então, de fato, a um hospital, haverá, de fato, um laudo ali para comprovar, então, que ele esteve ali passando por atendimento e também para eles conseguirem fazer, imagino eu, uma conta do tempo que ele chegou, né, no hospital, porque a gente sempre recebe a senha ali para o atendimento, né, tem um horário, enfim, do percurso que ele fez para levar para casa, quanto tempo, enfim, o problema, de fato, estaria nessa reincidência, como o Bruno trouxe aí, dessas 227 vezes? Pois é, eu acredito muito no que o Sérgio trouxe aqui, com muita propriedade. Não faz o menor sentido. Quer dizer, a pessoa está numa emergência médica e aí ela tem que pedir autorização para a justiça. Imagine se fosse uma apendicite, por exemplo, né? Que o tempo corre contra você. Aí você fica esperando fazer tudo certinho aqui. Vamos pedir autorização para a justiça, chegar o ofício e morreu, né? Então não faz sentido. Não é que ele foi passear, não é que ele foi viajar, não é que ele fez isso por provocação, até porque ele sabe muito bem o risco que ele está correndo. Então, acredito que falta uma palavra que está em desuso no Brasil, é bom senso, né? É avaliar caso a caso. Quer dizer, a justiça, ela parte do princípio da lei, né, de você ter respeitar a lei, respeitar todo o ordenamento jurídico, mas também baseado sempre no bom senso. E neste caso me parece um exagero contra o ex-deputado Daniel Silveira. Zaga, só para a gente entender um pouco melhor, há a possibilidade de reverter essa decisão e ele voltar atrás, liberando ele possivelmente daqui a alguns dias, por exemplo? Existiria, porém, a informação que nos foi dada é que ele já deu um novo despacho dizendo que ele não ficou satisfeito com a justificativa, com as informações da defesa e que, neste momento, ela foi revogada, essa condicional. Caberá agora à defesa do ex-deputado fazer um novo requerimento, demonstrando, na verdade, todos os passos e a vontade do juiz do caso, do ministro
do STF de poder ali ser razoável e conceder novamente. Eu acredito que diante da decisão dele, que pontuou que não é a primeira vez que ele vem desrespeitando, podemos dizer assim, a justiça brasileira, eu acredito que ele não irá flexibilizar. Só que, na minha opinião, está faltando razoabilidade. Ele está sendo muito radical, principalmente porque não ficou demonstrado que o ex-deputado foi para a festa, que ele estava praticando um crime, que ele estava se associando com alguém. Não aconteceu absolutamente nada. Então, é como se você concedesse para uma pessoa, você dá o doce na boca da criança e aí a pessoa pega, está feliz, aí você vai e tira. Não, eu não acho que é razoável, assim. Eu espero que os ministros do STF até possam refletir acerca ali da verdade que vai aparecer nos autos com as informações médicas, porque aparentemente ele teve alguma crise nos rins, que foi o que justificou a ida dele ao hospital. Ninguém pode ter revogado uma condicional por uma ida ao hospital, gente.